Oi? Já estamos no ar? Vamos lá. Beleza. Bom, vamos embora, né? Deixa eu voltar aqui, minha tela. Ó, pessoal, então, deixa eu ver. Já tem tudo ok. Camilinha, Panta, Bonfim, sejam bem-vindos. Eu vou começar para a gente não se atrasar, tá bom, pessoal? Então, quero dar boa noite para todos vocês, sim. Agradecer aí de estarem participando. Zusa. Boa noite. Seguinte, pessoal, hoje temos outras duas mulheres porretas. Elas são mulheres incríveis que fazem um trabalho fantástico, cada uma na sua área. Eu vou apresentar primeiro a Karina, que vai ser a primeira palestrante. Ela vai fazer a palestra dela, depois entra a Sônia e eu vou apresentá-la para vocês. Nós vamos deixar também para responder as perguntas no final. Então, quem tiver interesse ao longo da palestra delas, vocês vão ali no chat ou no bate-papo, vão escrevendo, que eu e a Maju, a gente vai filtrando aqui e vai passar as perguntas para elas, ok? Então, vamos lá, doutora Karina, me corrija se eu estiver falando o sobrenome errado. Karina Kroc, isso? É isso? Exatamente. Certo, isso mesmo. Vamos lá. Você é mergulhadora desde 1991? Isso. Vamos lá. Formada em Biologia pela Universidade Federal... Alguém tá algum barulho aí, pessoal? Deixa eu ver. Eu vou cortar o som da Sônia Mara um pouquinho, tá? Vamos lá, repetindo. Formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Karina dedicou sua carreira aos animais marinhos, se especializando nas pesquisas relacionadas às baleias francas. E após concluir seu doutorado, assumiu a coordenação do Programa de Pesquisa e Conservação da Baleia Franca, conduzido desde 1982. Desde 2015, ela é diretora de pesquisa do Instituto Australis e coordena as pesquisas e programas de monitoramento da instituição. Então, agora, eu passo a palavra para a doutora Karina nos apresentar aí o trabalho magnífico que ela faz. Muito obrigada. Você já está como anfitriã, então... Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou desligar meu som. Sim, eu estou. Tá certo. Eu acho que a gente está com um pouquinho de atraso no áudio, então eu também vou procurar falar pausadamente para não ter problema. Tá. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É sempre um privilégio poder participar dessas oportunidades onde a gente pode mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho de uma forma diferente nesse momento de desafios que a gente está vivendo, né, nesse período de isolamento social, e especialmente nesse grupo de mulheres maravilhosas que foi reunido em função da tua iniciativa, né, Noeli? Nós nos conhecemos há alguns anos atrás, quando eu participei de uma exposição de fotografia subaquática, né, organizada lá no Paraná. Foi super interessante, a experiência foi uma oportunidade também de mostrar o trabalho para um outro público, como tu falou. Eu sou mergulhadora, eu não tenho mergulhado ultimamente, mas eu fiz, é interessante até que quando eu entrei eu fiz meu curso antes de entrar para biologia, mas eu já tinha um apreço para o trabalho com animais marinhos e por isso justamente eu procurei o mergulho para conhecer o mundo de alguns desses animais, né? A vida acabou me levando para várias oportunidades que eu consegui aproveitar trabalhando com animais marinhos. Primeiro fiz estágio durante a graduação ainda no Projeto Tamar. No próprio Projeto Tamar foi onde abriu as portas para mim conhecer pessoas que trabalhavam em outros projetos e foi o que me fez chegar até aqui, né? Como tu falou, meu mestrado e doutorado foi
foi dedicado às baleias francas. Eu encontrei aqui uma oportunidade de pesquisa, muita coisa para se pesquisar, muita coisa para fazer. E em 2005, quando eu terminei meu doutorado, eu ganhei, de certa forma, de presente, né, a coordenação de um programa de pesquisa de longo prazo, que começou em 1982, pesquisando uma espécie ameaçada, né, uma espécie que na época ainda era extremamente, ainda é até hoje, que a gente vai conversar um pouco sobre ela, então, por isso a gente vai ter uma conversa franca sobre as baleias e, claro, sobre a baleia franca, que é o meu objeto de estudo ao longo dos últimos um pouco mais de 20 anos, né? São 23 anos já dedicados, desde que eu fiz meu estágio com essa espécie pela primeira vez em 96, durante a faculdade ainda, são 23 anos, quase 24 anos dedicados à pesquisa e conservação dessa espécie ameaçada de extinção. Então, eu preparei de novo, né, quero agradecer o convite e eu espero que aqui a gente tenha uma oportunidade de trocar conhecimentos, de trocar ideias. Como a Noeli falou lá no final, eu vou administrar o tempo para que a gente consiga responder as perguntas que surgirem, senão já adianto que a gente fica à disposição, né, nas nossas redes sociais, aí por outros meios, para responder as perguntas de quem tiver um pouco mais de curiosidade sobre o nosso trabalho, que não dê tempo para a gente falar hoje. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar ela aqui. Bom, a Karina, eu que quero agradecer, eu adorei o título, Conversa Franca, adorei. E, Sônia, eu deixei seu microfone aberto, às vezes você quer fazer algum comentário, porque a ideia também não é só uma coisa formal, e eu acho que tem que ter esse bate-bola entre vocês, por isso que a gente está apresentando tudo sempre em times, em equipe, tá bom? Tá, então eu vou fazer meu primeiro comentário. Posso fazer? Karina, aquele evento que você se referiu no início, que foi o encontro, na verdade, eu fui a coordenadora daquele encontro e eu também conheci a Noeli naquele momento. Então, nós temos aí uma esquina, né? Um Carrefour onde nós nos encontramos. Tá certo. E agora estamos juntas aqui novamente. Olha que legal. Que ótimo, verdade, né? Eu não lembro que ano que foi, faz uns 5 ou 6 anos, eu acho isso, se não me engano. 2012. Mais, enfim. Viu? Então, faz 8 anos já. Que legal. Muito legal. Então tá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, joia. Então tá, pessoal, essa conversa franca sobre as baleias que já começou, né? Nada mais apropriado o nome, porque eu pesquiso a baleia franca austral. Ela hoje está dentro, todo o programa de pesquisa que iniciou lá na década de 80, ele está tendo continuidade dentro do ProFranca, que é o projeto Austral, que é o novo projeto do Instituto Australis, que conta com o patrocínio Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Nós somos contemplados pelo edital de seleção pública que teve em 2018 e estamos iniciando a execução agora esse ano, desde dezembro, na verdade, do ano passado. Queremos agradecer, então, a Petrobras por ter nos contemplado com esse patrocínio, porque isso está permitindo a gente dar continuidade a esse trabalho de longo prazo e ampliar, não só da continuidade, mas fundamentalmente ampliar as ações que nós executamos, que são importantes para a conservação da espécie, que, como eu falei, ainda é uma espécie ameaçada de extinção. A história atual do Instituto Australis, talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar dessa instituição ainda, porque ela é recente, me conheço mais como coordenadora do programa de pesquisa da Baleia Franca Austral, que antigamente era chamado de Projeto Baleia Franca. Ela começou em 2015, quando nós sentimos necessidade de uma mudança institucional para caracterizar uma nova fase da instituição. Então, o Instituto Australis ele surgiu para auxiliar na manutenção desse programa de pesquisa e conservação de longo prazo, ampliar nossos trabalhos, ampliar nossos horizontes, nossas linhas de atuação e garantir a sustentabilidade da instituição e do próprio programa de pesquisa da Baleia Franca Austral. Falando um pouquinho mais sobre a baleia franca, né? Quando que começou? Já falei que esse trabalho começou há 30 anos, na verdade, há quase 40 anos,
desde a década de 80, quando a espécie foi, de certa forma, redescoberta. Na verdade, a espécie, a baleia franca austral, ela foi caçada no Brasil durante muitos anos, durante quase 4 séculos, até quase a extinção, e começou a reaparecer no nosso litoral, porque a caça encerrou. Em 73, a última baleia franca foi morta aqui no litoral de Santa Catarina. Eu moro em Santa Catarina, no município de Imbituba, onde fica localizada a nossa sede, e é a região central de trabalho, de ocorrência dessa espécie. Então, muitos levantamentos foram feitos lá naquele início, quando se começou a ouvir relatos do retorno dessa espécie aqui para o nosso litoral, após o fim da caça, né? A caça comercial já tinha cessado há muito tempo, porém existia uma caça artesanal aqui no nosso litoral. As praias que chamam armação ao longo de toda a costa brasileira, elas eram antigas armações ou estações de caça de baleias francas aqui no Brasil, para onde os animais caçados eram levados e sua gordura processada. A gordura era utilizada para a extração de óleo, para a iluminação das casas, prédios públicos, enfim. Então, essa espécie ela foi praticamente dizimada da costa brasileira, porque a caça ela foi feita de forma indiscriminada e ela era vinda de fora também, né? Não era só a caça artesanal aqui no nosso litoral. A partir da década de 80, então, quando as primeiras baleias começaram a retornar, começaram a se ouvir relatos, começou a se fazer um trabalho de monitoramento, um levantamento sobre a ocorrência da espécie aqui na costa, com 2 focos principais, né, para entender o que estava acontecendo, se essa espécie estava retornando. No início não se sabia, não se tinha certeza que era essa espécie, que era a baleia franca. Se ouvia relatos, né, de uma baleia aqui no litoral, se acreditava que era. Eu não estava lá ainda nessa época, eu entrei, como eu falei, na instituição em 96, sou um pouquinho mais nova, mas os primeiros estudos feitos lá na década de 80, eles já iniciaram desde o começo com 2 linhas fundamentais de atuação. A pesquisa e o monitoramento da espécie, ou seja, para entender o que a espécie vinha fazer aqui no litoral, levantar informações, trocar informação com pesquisadores de outras áreas, tentar fazer um panorama geral, um levantamento inicial de dados sobre essa espécie, identificar áreas de ocorrência, áreas principais, as necessidades para conservação, e o monitoramento, então, que foi o trabalho mais continuado de sistemático de longo prazo, né, que já iniciou uns anos depois, para garantir, então, que a gente acompanhasse, que fosse acompanhado o retorno da espécie aqui para o nosso litoral. E, paralelo a isso, não teria como deixar de fazer todo esse trabalho, não teria feito se não houvesse educação e sensibilização das pessoas, né, sobre a importância de se proteger esse animal, proteger o ambiente onde ele se encontra, em função da baleia estar retornando para o litoral, e mostrar para essas pessoas a importância da proteção e da manutenção desse animal vivo aqui no nosso litoral, qual é a importância para o ecossistema, para o meio ambiente, enfim. Então, se iniciou todo um trabalho desde aquela época, entrevista com comunidade local, com pescadores, e isso teve uma continuidade de longo prazo, que isso é uma das coisas que eu vou falar algumas vezes ao longo da nossa conversa, que eu acho que é muito importante, né? Nós somos, todas essas ONGs, instituições que fazem esse tipo de trabalho com espécies ameaçadas, que têm iniciativas como essa que a gente tem, como vocês, como Projeto Mantas, que trabalhou ontem, que fez a apresentação ontem, como o Gremar e tantos outros, eles são fruto de muita dedicação de seus coordenadores, de seus fundadores, das equipes, dos voluntários, não só para iniciar, como para continuar, porque a gente acaba enfrentando muitos desafios, né? A baleia franca é um animal enorme, ela chega a 18 metros de comprimento, pesa 60 toneladas, é um animal que fascina as pessoas, manter um trabalho de longo prazo, a continuidade desse trabalho e realizar a pesquisa com essa espécie é tão grande ou maior quanto o seu tamanho. Então, o que se descobriu lá no início dos primeiros anos desse levantamento? Que a gente tem aqui uma ocorrência principal de fêmeas que vêm para cá grávidas para o nascimento dos filhotes. Nessa foto a gente pode ver, né, um filhotinho, ele não é bem recém-nascido, mas é um filhote muito pequeno, então talvez nem todos saibam que a baleia franca ela não vem aqui com o filhote, ela vem aqui para o nascimento do filhote. Então, a gente tem aqui na nossa região uma área que é um berçário para essa espécie.
A gente tem no início da temporada, que começa em julho, a ocorrência dela, então, é aqui no litoral de Santa Catarina, no sul do Brasil especialmente. A ocorrência antiga, acho que eu não falei antes, ela ia ao longo de toda a costa brasileira até o litoral sul da Bahia, próximo aonde tem a próxima a Brolhos, por exemplo, que é onde a gente tem uma concentração de baleias de Bart. Só que a caça reduziu tanto essa população, como eu falei, que sobraram os indivíduos que começaram a retornar, eles começaram a retornar aqui para o litoral sul. Então, a gente tem aqui a predominância de fêmeas que vêm grávidas para o nascimento dos filhotes. Isso acontece no início de julho, ela é uma espécie que é migratória, ela passa o inverno aqui no nosso litoral e durante o verão se alimenta em regiões próximo à Antártida. E a gente tem também a ocorrência de indivíduos adultos e algumas vezes indivíduos jovens que vêm para cá em busca de pares para o acasalamento. A ocorrência desses indivíduos adultos para o acasalamento ela não é muito frequente. Ela inclusive, especialmente nos últimos anos, ela tem sido bem menor do que em anos anteriores, nós ainda não sabemos por quê. A ocorrência da baleia franca aqui no nosso litoral tem flutuações anuais, isso a gente está estudando continuamente, por isso é importante a continuidade anual do nosso trabalho de monitoramento e das pesquisas que a gente realiza, mas nós encontramos indivíduos adultos, essa foto aqui é de um grupo encontrado há cerca de 2 ou 3 anos atrás. E dentro da pesquisa, nós temos um carro-chefe principal, que é da onde vem aquelas fotografias aéreas que eu acabei de mostrar, que é o monitoramento aéreo. Nós realizamos durante a temporada, isso começou em 1987, começaram os primeiros sobrevoos de monitoramento da espécie ao longo da costa, porque a partir do monitoramento terrestre se descobriu que a espécie é costeira, né, a partir do próprio retorno dos relatos, do histórico de caça da espécie, se constatou que aqui no Brasil é uma área de concentração reprodutiva e, consequentemente, a espécie tem hábito costeiro, porque é onde ela encontra, a fêmea vem em busca de águas protegidas e mais quentes e calmas, em busca de locais adequados para o nascimento do seu filhote, por isso que ela se aproxima da costa. Então, nós realizamos sobrevoos para localizar essas baleias, identificar a composição do grupo e fazer o reconhecimento individual das baleias. Cada grupo avistado, não sei se dá para ver ali no cantinho da foto, que tem uma baleia borrifando. Então, cada vez que a gente avista uma baleia, a gente se aproxima da baleia durante o sobrevoo e faz uma fotografia aérea. E por que a gente faz uma fotografia aérea? Talvez quem viu a minha live semana passada sobre o RG das baleias já vai saber, mas eu vou falar rapidinho aqui. As baleias, elas têm esse conjunto, essas manchas brancas na cabeça, a baleia franca, ela tem o corpo todo preto e tem essas manchas na cabeça, que na verdade não são manchas, são espessamentos naturais da pele da baleia franca, que são colonizados pelos chamados piolhos de baleia, que conferem essa coloração esbranquiçada. Quem tiver mais interesse em saber com detalhe como é que é esse trabalho, como é que a gente analisa que nós analisamos as fotografias, o que são esses piolhos, são cianídeos, são organismos que habitam ali, pode assistir a nossa live no Instagram, que foi feita semana passada no Instagram do Instituto Australis. Então, a gente o objetivo do sobrevoo é fazer fotografia principalmente dessa região da cabeça, da baleia franca, para catalogação. Não sei se vocês conseguem perceber, mas acho que é fácil nessas fotos, 3 padrões diferentes de calosidade das baleias, e isso acaba sendo, se descobriu, lá no início das pesquisas com baleia franca austral, se descobriu que é uma espécie de impressão digital, por isso a live RG das baleias, é como se fosse o RG de cada baleia franca. Então, a gente faz a catalogação desses indivíduos, o reconhecimento individual, compara as fotos aí dentro do catálogo, cada nova foto vai sendo comparada e com isso a gente consegue obter uma série de informações sobre essa espécie, sobre a ocorrência, a distribuição, sobre o retorno, quantas vezes as baleias vêm, se elas retornam, a que intervalo, se a mesma baleia já teve quantos filhotes ao longo da sua vida, tendo a oportunidade de encontrar o mesmo indivíduo, né? Com isso, a gente montou um catálogo de fotoidentificação, é o Catálogo Brasileiro de Fotoidentificação das Baleias Francas, que já tem mais de 1000 baleias catalogadas. Então, cada ano a gente faz novos sobrevoos e cataloga novas baleias ou compara e descobre que a mesma baleia já conhecida já veio outras vezes daqui para o nosso litoral. E a partir dos sobrevoos, além de construir esse catálogo, nós também conseguimos identificar
junto com aquele monitoramento terrestre inicial lá ao longo da costa, que existe uma principal área de concentração das baleias aqui no nosso litoral, que é essa região centro-sul de Santa Catarina, que inclusive foi, a partir dos nossos dados de pesquisa, no ano 2000, em setembro de 2000, um pouco antes foi proposta a criação de uma unidade de conservação federal, especialmente focada em proteger a baleia franca e esse ambiente que ela frequenta, que é a área de proteção ambiental da baleia franca. A partir desse trabalho dos sobrevoos, de fotoidentificação, identificando principais áreas de ocorrência, a área da APA se estende ao longo de cerca de 130 quilômetros de costa aqui no nosso litoral, entre o sul de Florianópolis até o Balneário Rincão, sendo que, se considerar a Imbituba é a região mais ou menos central da APA, né? E é onde a gente tem atualmente, desde o início dos trabalhos e atualmente, a maior ocorrência da espécie aqui no nosso litoral. Falando em litoral, a gente pode observar muito claramente nessa foto também por que os sobrevoos são feitos ao longo da costa. A baleia franca é uma espécie extremamente costeira. Ela acaba convivendo com a espécie humana nessa faixa de litoral que está em franca expansão, que vem sendo ocupada, que sofre ação antrópica, que sofre interferência do homem, e isso torna o nosso trabalho muito mais desafiador do que a própria pesquisa e manutenção dos programas de pesquisa de longo prazo, porque a gente tem que trabalhar com a sensibilização das comunidades costeiras, do público, dos turistas. As baleias francas acabam sendo um atrativo turístico pela sua proximidade da costa, e elas permanecem aqui em torno de 5 meses. A partir dos sobrevoos, nós identificamos também que o tempo de permanência aqui no nosso litoral de cada fêmea que vem ter o seu filhote em torno de 2 a 3 meses. Então, esse litoral é importante para essa mãe que está cuidando do seu filhote nos 2 a 3 primeiros meses da sua vida, o que acaba sendo fundamental para garantir a sobrevivência do filhote ao longo da sua vida, né? Aqui também uma outra ilustração de como a baleia franca é muito costeira. Eu costumo brincar que as baleias disputam onda com os surfistas, né? E essa foto é clássica, porque elas ficam logo atrás da arrebentação das ondas. E toda essa proximidade da costa, além de gerar essa facilidade, de certa forma, gera também uma facilidade na pesquisa. Nós não temos que realizar expedições para alto mar, que é um outro desafio, uma outra dificuldade, é mais arriscado, né? A gente consegue fazer, inclusive, um trabalho de monitoramento terrestre ao longo da costa, observando, registrando a presença das baleias. Esse trabalho é a outra linha de pesquisa que nós realizamos desde muito tempo. Eu desenvolvi uma metodologia sistemática em 1998, quando iniciei meu mestrado, e nós damos continuidade a essa metodologia desde então, aprimorando, ampliando algumas questões. E esse trabalho é bem interessante porque ele é feito com a participação de estagiários e voluntários, que são estudantes de biologia, oceanografia, veterinária e áreas afins, que podem, através dessa oportunidade dos nossos programas de estágio e programas de estágio que pode ser curricular ou estágio voluntário, pode aprender, contribuir para a sua formação através de um trabalho de pesquisa aqui no nosso litoral. Então, a gente, durante a temporada, tem vários pontos de monitoramento, de observação ao longo do litoral, especialmente dentro da área da APA da Baleia Franca, onde os nossos estagiários, a nossa equipe, realizam monitoramento sistemático sobre a presença da espécie. Nós estamos agora encerrando o programa de estágio, a seleção. Nos próximos dias já deve sair o resultado. E, claro, nós estamos com o desafio de aguardar aí o encaminhamento dessa situação da pandemia para que a gente possa avaliar se vai poder ser possível iniciar, né, esse trabalho, ou de que forma a gente vai adaptar, ajustar. Essa proximidade da costa... Oi. Avisar aí mais uns 5 minutinhos, tá? O tempo. Tá certo. Obrigada. Essa proximidade da costa, ela também acaba fazendo com que a baleia franca tenha alguns problemas, como emalhamento em redes de pesca. A gente não tem tido mortalidade de baleias adultas em função disso, elas acabam se livrando sozinhas dessas redes, mas a gente consegue monitorar, a gente, inclusive, através do sobrevoo, já constatou que elas acabam se livrando sozinhas das redes, e a gente vê a mesma baleia com e sem rede, porque a gente consegue identificar. Nós temos a ocorrência de, muitas vezes, atropelamento de baleias. Essa baleia ela foi atropelada por embarcação e provocou alguns cortes no dorso, mas ela sobreviveu. Nós conseguimos monitorar ela ao longo de cerca de 2 meses.
ela estava com o filhote estava bem também, nós conseguimos ver a evolução das cicatrizes. A gente algumas vezes tem a ocorrência de encalhes, que são monitorados também, inclusive desde 2015 nós fazemos parte do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, como a Andrea até mencionou ontem, né, na fala sobre o trabalho do GREMAR, que é uma condicionante do IBAMA para o licenciamento da exploração, das atividades de exploração de petróleo e gás do polo pré-sal, feita pela Petrobras. Nós somos uma das instituições executoras. Nós temos o desafio de, às vezes, as baleias francas encalham vivas em bancos de areia na costa ou em lagoas, em complexos estuarinos, como foi o caso dessa baleia, que algumas vezes não é possível o resgate, algumas vezes o animal pode morrer antes de ser resgatado, mas nós tivemos a oportunidade de resgatar essa baleia dessa foto, que aconteceu em 2003, e encontrar ela de novo no nosso litoral, graças às calosidades na cabeça, essa mancha que ela tem no dorso, em 2017, viva com seu filhote, a primeira vez que a gente encontrou ela, a gente deu o nome dela de Sunset. Inclusive nós temos algumas baleias, nós batizamos elas, né, e transformamos elas, inclusive, em baleias de pelúcia, que são identificadas com as calosidades. A gente vende na nossa loja, aqui no nosso centro de visitantes e no nosso site, para quem tiver interesse. A Sunset, ela acabou sendo também homenageada ao seu retorno com a proposta que nós fizemos ao governo brasileiro para criar o Dia da Baleia Franca, em que a gente comemora o retorno das baleias francas aqui no Brasil. Isso aconteceu, de retorno, que legal, ele está com a baleia dela. O retorno da Sunset aconteceu no dia 31 de julho de 2017, e desde então, em 2018, o governo brasileiro oficializou essa data como o Dia da Baleia Franca, o Ministério do Meio Ambiente, né, publicou uma portaria oficializando, e desde então a gente comemora, para comemorar o retorno das baleias francas para a nossa costa. Como nós estamos no grupo das Scuba Divas, é bem importante a gente falar que essa imagem que a gente está vendo aqui, não sou eu mergulhando, infelizmente, mas isso a gente nunca vai ter aqui na costa brasileira. Essa água assim transparente. Além disso, aqui no Brasil, a gente não pode mergulhar com as baleias, e não é especialmente por causa das baleias em si, elas são animais muito grandes. Para a gente poder ter uma imagem, de enxergar elas debaixo d'água, a gente teria que se aproximar muito delas, o que acaba sendo muito perigoso para o mergulhador, porque lembra que eu falei que a baleia franca é um animal enorme, pode chegar a 18 metros de comprimento, pesar 60 toneladas, os animais maiores que a gente tem visto hoje, em torno de 14 a 15 metros, são gigantes, e mesmo o filhotinho ele já nasce com cerca de 5 metros de comprimento. Essa foto foi tirada na Nova Zelândia, foi um mergulhador que foi agraciado com a aproximação de um filhote de baleia franca, um juvenil, na verdade, então essa baleia aí tem em torno de 8 a 9 metros, é uma foto espetacular, e imagens assim subaquáticas podem ser vistas lá na Argentina, na Península Valdez, onde também temos baleias francas, inclusive as nossas baleias francas, as baleias francas nossas, entre aspas, né, que vêm para cá. Através da fotoidentificação, a gente descobriu também que alguns indivíduos também frequentam a Argentina. Então, aqui para ilustrar o trabalho de sensibilização que a gente faz com o público, que hoje, em função de termos uma sede aqui na praia de Itapirubá, no município de Imbituba, nós temos também um centro de visitantes com uma série de atividades que nós proporcionamos para as crianças durante o verão, durante o inverno, recebe escolas, excursões, não só escolas, mas grupos de turistas escolares, aqui para vocês conhecerem a nossa sede. Agora ela está com o centro de visitantes fechado temporariamente, em função dessa situação da pandemia, mas esperamos poder reabrir, que é para evitar aglomerações, né? Mas aqui no estado de Santa Catarina, diversas atividades já foram flexibilizadas, já estão retomando, as aulas ainda não. Algumas atividades têm que ser feitas com parcimônia, e nós decidimos manter o nosso centro de visitantes por enquanto fechado, mas esperamos poder reabrir, talvez para a chegada das baleias a partir de julho, poder receber o público com os devidos cuidados que são necessários, enfim, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Caso a gente não consiga reabrir, a gente vai fazer atividades virtuais, atividades online, como essa oportunidade aqui, que a Noeli nos convidou. Nós vamos conseguir continuar fazendo, promovendo também lives no nosso Instagram, que é @Instituto Australis. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, vai lá no site baleiafranca.org.br. Tem alguns vídeos com 2 aulas muito legais sobre a baleia franca e sobre os cetáceos
no nosso YouTube Profranca. E eu queria agradecer de novo o patrocínio da Petrobras, né, que patrocina o Profranca por meio do programa Petrobras Socioambiental, que graças a isso poderemos dar continuidade e ampliar nossas pesquisas a partir desse ano. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome de todos os participantes. Agradeço você ter aceito esse convite assim tão prontamente. Sou tua fã, adoro o teu trabalho. Né? Há 2 anos atrás, eu e a Major, a gente teve a felicidade de te visitar, ver como é que é o Instituto. Então, pessoal, super recomendo, é um baita de um passeio, né? Olha aí, o pessoal que quiser as baleinhas pode comprar. As meninas colocaram o endereço ali do site, para quem quiser. Então, dona Sônia Mara, agora eu vou te apresentar. Vamos ouvir a Mara. Estou curiosa. Vamos lá. Como é que você quer que eu fale meu francês? Sônia passou? Sônia Mara passou. Vamos lá. A Sônia é bibliotecária aposentada, está se reinventando desde 2015. Ela atua como vice-presidente da Associação Planeta Do. É assim que fala? Planeta Do? Sim, Planeta Do. Juntamente com Pierre Passot, que é seu digníssimo esposo, e demais membros e parceiros. Não por acaso. Oi? Não por acaso, é meu marido. O objetivo é trabalhar com a proteção do meio ambiente, da água, desde a nascente até o oceano, através de projetos educacionais nas escolas, notadamente o projeto Escola Mar, da Nascente ao Oceano, do qual eu tive a honra e o prazer de participar uma vez, acho que foi há 2 anos também. Foi 2017. 2017, há 3 anos atrás, eu, a Major, a Paulette. Exatamente. A gente participou aí, foi um convite que a gente não pôde negar e foi muito bacana. Então, agora eu retribuo aquele convite e é com você. Passo a bola para ti, assume aí. Muito obrigada. Eu quero agradecer a sua atenção, Noeli, pela oportunidade de estar aqui. É um trabalho maravilhoso. Tivemos a oportunidade de nos conhecer em 2012, então a gente já tem uma caminhada juntas. E estar aqui hoje realmente e falar da Associação Planeta Do e falar do nosso projeto é uma oportunidade impressionante, porque também é a primeira vez, né, que nós estamos falando ao vivo e a cores assim da Associação Planeta Do. Na verdade, a Associação Planeta Do, ela nasceu naquele evento do ano de 2012, mesmo que nós não tivéssemos essa intenção, né? Naquele momento, o Pierre trouxe para o Brasil, o Pierre trouxe para o Brasil um evento e que nós denominamos Primeiro Encontro Franco-Brasileiro de Imagens Submarinas. E naquele evento foi o nosso primeiro contato com o mundo do mergulho, com o mundo da água, né, dos oceanos aqui no Brasil. Para o Pierre foi uma estreia, né? E para mim foi uma grande oportunidade. Para explicar o nome da Associação Planeta Do, né? Por que Planeta Do? Porque em francês é água. E nós queríamos alguma coisa que tivesse a palavra água, porém já existia uma associação chamada Planeta Água aqui no Brasil. Pode deixar lá no primeiro. Isso. Porque é assim, né? Ao longo desse período, então, de 2012 até 2015, nós trabalhamos em vários projetos e nós tivemos uma oportunidade rara, que foi de termos e sido agraciadas com 2 selos, um do Paraná e outro de Santa Catarina, por 2 projetos, e um dos projetos é justamente o projeto Escola Mar da Nascente ao Oceano. Então, isso para nós foi uma satisfação muito grande. Nossa missão, nós tivemos um desempenho num momento qualquer da nossa trajetória, de discutir qual seria a nossa missão e a visão da Associação Planeta Do. Então, nós temos essa intenção, né, de trazer a importância e conscientizar para o cuidado com o ambiente marinho, e através do quê? De projetos sociais, educacionais e culturais, porque
o Pierre trouxe com ele esse savoir-faire de trabalhar com crianças. E a nossa visão é, então, de deixar um legado aqui no Brasil, e esse legado é, além de trabalhar com crianças e de trazer esse desenvolvimento de educação ambiental para os oceanos, os mares e a água, é também deixar um legado que é o acervo do Pierre Passot no Brasil. É uma intenção que ele tem, uma vontade dele, então isso faz parte da nossa visão. Eu falo Pierre Passot porque ele é realmente a inspiração de todo o nosso trabalho. Pierre Passot é um homem do mar, ele é francês, é apaixonado pelo seu trabalho, ele é presidente e fundador da Associação Planetador. Então, naquele ano de 2010, quando eu tive a oportunidade de ir para a França e fazer um mestrado, eu o conheci, e de lá para cá, a gente tem trabalhado juntos. E essas duas fotos que vocês estão vendo é do acervo do Pierre, que ele trouxe para o Brasil naquele ano de 2012, no qual a Karina fez parte, e a Noeli, e mais muitas e muitas pessoas que nós conhecemos aqui. A Paulette, o Átila Bertoncini, o Carlos Bells, né? O também. Grande fotógrafo Marcelo Krause, Marcelo Krause, exatamente. Então, o Pierre, ele é biologista marinho, ele é formado em oceanografia medical, que é um curso superior que aqui no Brasil não tem similar, e ele se envolve, trabalha muito com ele mesmo, né, como experiências no mar, fez várias atividades, aí o currículo do Pierre está lá na página da nossa associação, para quem quiser conhecer. Um desses trabalhos que eu acredito que vale a pena falar, do Pierre Passot na França, é o trabalho que ele fez com crianças no que eles chamam de bassin, e nós aqui podemos dizer que é uma piscina construída a partir de um protótipo, de um projeto, dentro de todas aquelas normas e exigências francesas, e o Pierre Passot com essa visão de educação ambiental, de educação para o mar, educação para a água, ele, desde 1970 até 2000, até, na verdade, o ano de 2018, né, a gente trabalhou juntos lá na França, em 2018, ele coloca crianças, o público principal são crianças para fazer batismo de mergulho nesta piscina e em outras, ele tem mais duas de vários tamanhos. Então, o Pierre Passot atravessou a Europa, Espanha, Portugal e França com este tipo de trabalho, fazendo batismo de mergulho com crianças, e por ano ele teve uma média de 20 mil crianças ao longo dos 30 anos praticamente que ele trabalhou. Então, e trabalha, né? É uma pessoa que tem essa visão de trabalhar com crianças. E trouxe isso. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós temos parcerias, porque ninguém faz nada sozinho, isso todo mundo sabe. Nós temos aqui alguns das pessoas que trabalham, que nos apoiam e que estão conosco em algumas atividades, e tem outras que também não foi possível colocar, porque não dá para colocar todos, mas partimos do princípio que ninguém faz nada sozinho. Nós tivemos, então, de 2015 até 2020, que é este ano, alguns projetos, e nós iniciamos, o principal deles, na verdade, foi o projeto Escola Mar da Nascente ao Oceano, da qual nós tivemos a oportunidade de trabalhar dentro de escolas públicas e particulares, aqui no Paraná e em Santa Catarina, e reunir crianças e apresentar coisas que, normalmente, elas ainda não conheciam, porque a educação ambiental é um trabalho de formiga, né? Ontem as meninas falaram que, e é verdade, você precisa falar, e depois refalar, e falar de novo, e voltar, então é um trabalho difícil. Essas fotos é uma ação do primeiro dia da inauguração, vamos dizer assim, do projeto Escola Mar. Ele foi feito no ano de 2017, lá na França, então começou na Suíça, com uma ação do Pierre Passot no Lago Le Mans, saindo do Lago Le Mans para fazer uma travessia
de 600 quilômetros a nado no Dia Mundial da Água. 600 quilômetros? 600 quilômetros. Nós levamos 11 dias com o Pierre na água e a gente dando cobertura lá, fazendo o possível. Então, vocês podem ver que as crianças estavam aqui no Brasil. Essa foto mostra eles todos reunidos numa sala onde o Pierre estava saindo do lago. Foi um trabalho maravilhoso, fantástico, muito emocionante, realmente, porque ao longo desses 11 dias, essas crianças acompanharam o Pierre. Nós tivemos ocasiões em que ele apareceu para elas no vídeo, nós tivemos ocasiões em que a Noeli participou com a exposição de fotos, de fotografias dela, e daí a Paulette veio também com as raias mantas. Nós fizemos uma revolução naquela escola, tem uma raia mantinha lá no canto, naquela foto de baixo ali. Uma das atividades das crianças do projeto Escola aquela Mar... raia manta é Majô Manta, né? É mesmo, é a Majô que está dentro, é mesmo. É ela que está ali dentro daquela raia, é verdade. Uma dessas atividades nós fizemos, e todos os anos nós fazemos isso, são os desenhos, um concurso de desenhos para o Dia Mundial dos Oceanos. Este ano, este concurso de desenho, devido ao isolamento social, ele está sendo feito online. A associação recebeu os desenhos, ele já está numa fase agora dos jurados, né? Os júris estão dando as notas. Então, isso todos os anos nós procuramos fazer, porque é uma maneira de trazer essas crianças para o mundo marinho. E isso aconteceu também em 2017. Teve o concurso de desenho, através das professoras, através do que eles viram na exposição, dos filmes, né? Nós fizemos filmes também, apresentamos para eles. E aqui tem uma foto desse período, de 2017, onde nós estamos lá com as crianças nas salas. Nós tivemos mesa redonda, a mesa redonda deles é no chão, e, enfim, foi muito, 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 muito bacana. Depois, durante esse período, nós costumamos, né, para o Dia Mundial dos Oceanos, sempre ir nas escolas, fazer palestras, Paraná, Santa Catarina, e uma das razões que nós temos o selo, que foi conquistado lá por causa desse trabalho, que é um trabalho bastante cansativo, mas o Pierre não cansa. Ele participa de tudo, responde todas as questões, e está sempre presente por aqui no Dia Mundial dos Oceanos. Por quê? Né? Por que é que nós nos esforçamos tanto e por que é que nós trabalhamos tanto, como disse a Karina, com voluntários, com pessoas, com membros da associação? Porque as pessoas, infelizmente, não têm noção da preciosidade da água. Então, eu trouxe um slide e eu gostaria de dizer o seguinte: se você for num açougue e disser, eu quero comprar 15.400 litros de água, o açougueiro fica impressionado, ele não vai saber do que você está falando, porque ele também não sabe que esta é a quantidade de água necessária para fazermos 1 quilo de carne. E assim, é muito para 1 quilo de carne. E assim, porque essa conta, ela é feita num processo que vai desde a grama plantada, que vai alimentar esse gato, até o abate, a quantidade de água que se gasta para fazer 1 quilo de carne, é 15.400 litros, e daí vai variando, né? Por exemplo, uma banana é 790 litros. E quando você vai na frutaria, você não diz, eu quero 790 litros de água. Então, essa consciência é uma das características do projeto Escola Mar. A criança, ela precisa saber o que se gasta de água no planeta para determinadas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e que mesmo nós, adultos, muitas vezes não temos noção. Né? Eu dou como exemplo eu mesma, que aos 53 anos, quando eu conheci o Pierre Passot, eu comecei a ter essa noção. E por isso abracei essa causa, porque eu acredito que é o caminho, educação ambiental nas escolas. E eu verifico, pela minha experiência, nesses anos de trabalho, que nós não temos políticas públicas nas escolas
nem nas escolas públicas e nem nas escolas particulares que falam exclusivamente desse assunto. Fala-se geralmente do lixo, fala-se geralmente, né, de coisas super importantes, né, porque o lixo é também uma das coisas que nós comentamos, mas a água é fundamental para a sobrevivência na Terra e é preciso conscientizar, sim, as crianças da necessidade de economizar e de saber o que é gasto. Ainda na continuidade dos nossos projetos depois de 2015, nós fizemos uma ação, então, no Rio Tijuca e Santa Catarina, da qual o nosso membro fundador, que é o Carlos Eduardo Belz, é um professor da Universidade Federal do Paraná, ele é do Centro de Estudos do Mar, e ele está sempre junto conosco, fez, então, a primeira etapa desse projeto, a segunda etapa, na verdade, porque nós levamos para lá a ideia do turismo verde. Quando você visita e conhece um rio, da forma que nós visitamos e conhecemos esse, você percebe a quantidade de pessoas que utilizam de maneira não muito correta o rio. Então, cria-se gado na beira do rio, existe areamento, né, a retirada de areia, existe uma série de coisas. Mas isso tudo é só uma questão da pessoa ter a consciência e saber que dali pode se retirar, através do turismo, aquilo que nós ouvimos ontem nas palestras, uma das meninas de ontem falou bastante do turismo. O turismo ele é realmente imprescindível e ele é importante, desde que feito da maneira correta, adequada, pensando no meio ambiente. Então, nós levamos para Santa Catarina a ideia, a intenção, apresentamos o projeto, fizemos um protótipo. E trabalhamos durante esse mês e meio, mais ou menos, que nós ficamos lá. E a nossa associação é uma associação que trabalha com lixo também. Tanto que, de uma prática, um momento que eu cheguei numa reunião, eu percebi que na nossa própria reunião não tinha um cuidado, todo mundo estava usando os copos plásticos. E naquele momento nós tivemos um insight, por que não começar então por nós mesmos? E criamos um projeto que se chama Campanha Traga Seu Copo. Nesse dia, junto com alguns colegas de caminhada, né, onde estavam várias outras associações, nós lançamos esse projeto e nós vamos passar aqui o filme que foi elaborado pela nossa voluntária, Cíntia Moiana, e eu gostaria que vocês vissem o filme que ela elaborou para ter uma ideia do que aconteceu naquele dia. Acredito, sim, que aos poucos, assim, com bastante... Pode passar. Acredito, sim, que com bastante cuidado, com bastante dedicação, como tem sido, nós possamos deixar um mundo melhor, deixar um planeta um pouco menos poluído, fazendo a nossa parte, né? Então, essa campanha, na realidade, também é uma forma sustentável para a nossa associação, através das canecas que nós vendemos em loco,
Quando vamos a uma reunião, as pessoas esqueceram a sua caneca ou estão usando o copo plástico, imediatamente nós conversamos com as pessoas, porque é uma necessidade, né? A quantidade de copos produzidos no Brasil e a falta de reciclagem, e é um produto também que não tem reciclagem, é muito, muito alta. E nós temos que nos conscientizar, não tem outro caminho. Este é o único caminho. A consciência, eu adorei o que a Paula falou ontem, é o único caminho para a gente poder tentar deixar alguma coisa de bom no nosso planeta, ainda dá tempo. E o nosso último slide, ele fala do projeto que seria para 2020. Então, o Pierre passou, e através da Associação Planetador e Associação Imércio, na França, da qual ele é o presidente também, tínhamos lançado um projeto Imércio 2 para acontecer este ano de 2020 no Salão Náutico de Paris. Então, para isso, nós estivemos no Salão Náutico de Paris em 2019, levantamos pessoas e patrocinadores, enfim, pessoas parceiras, associações parceiras, para o Pierre repetir pela segunda vez o recorde mundial, que ainda é dele, de permanecer 236 horas embaixo d'água. Então, esse é um recorde que foi de 1977, ainda não foi batido por nenhum outro mergulhador no mundo, e ele gostaria de repetir, segundo ele, como uma última ação no mundo marinho, né, para deixar como um modelo, um exemplo, enfim, alguma coisa, porque hoje ele tem 72 anos. Então, se preparou, mas o corona chegou. Então, nós tivemos que parar esse ano de 2020 e agora, como todos vocês, nós também não sabemos se vamos conseguir dar continuidade. E daí nós apresentamos, então, a nossa participação no Salão Náutico de Paris do ano de 2019, dezembro de 2019. Todos os anos acontece esse salão. É o segundo maior salão da Europa, porque o primeiro está na Alemanha. Tem como aumentar o volume? Eu estou ouvindo baixinho, não sei vocês. Com isso, nós fechamos a nossa apresentação. Eu quero, de novo, agradecer a atenção de todos vocês que estão assistindo, quem está no comando aqui da equipe, que trabalha bastante, né, para que esse evento aconteça. Agradecer a todos. Estou disponível para responder questões. As que, porventura, não souber responder agora, posso depois mandar, né, o retorno. E eu gostaria que vocês entrassem no YouTube, nós temos um canal do YouTube, e vissem os vídeos nossos, estão todos estão lá. Muito obrigada. Obrigada a você, Sônia. Agradeço em nome de todos os presentes, em nome da equipe aqui que falou em meu nome, Noeli Lara Ribeiro, a Maria José Perrelli, que está me ajudando muito, a Paula Viana, nossa, tem trabalhado arduamente, toda a arte, ela organiza tudo, ela é muito rápida. A Paula Azusa também está nos ajudando aí na parte técnica, nossa TI. É uma mulherada incrível, todas as palestrantes, as que estão aqui dando apoio para as outras amigas. Então, eu só tenho a agradecer, porque a gente acabou formando um time, nós éramos em 3, de repente viraram 16 mulheres incríveis, e eu estou muito feliz e agradecida dessas duas apresentações, grandes trabalhos, eu fico feliz de poder dar voz a vocês, a ideia é essa, aqui como um canal para que vocês apresentem o lindo trabalho que vocês fazem, as pessoas precisam saber que tem pessoas tão dignas e nobres. Muito obrigada.
Agora, a gente pode, tem um tempinho ainda, vamos tentar passar as perguntas. Vamos lá, primeiro para a doutora Karina, vou pegar aqui do início. Muita gente elogiando, falando que o trabalho de vocês é lindo, tem muita gente bacana aí na sala. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui do Marcelo Bonfim. Ele pergunta sobre a migração. Cadê? Deixa eu ver. Durante o deslocamento, doutora Karina, é para você. Durante o deslocamento, é comum encontrar mais de uma espécie no grupo? Infelizmente, o deslocamento das baleias é um período que a gente não consegue. O deslocamento durante a migração, a gente tem pouquíssima informação. A gente não consegue acompanhar, porque elas nadam provavelmente cerca de 3.000 quilômetros para vir das áreas onde elas se alimentam até aqui. Nós temos um projeto, inclusive, nós estamos divulgando algumas informações amanhã, que está em andamento em parceria com a Inglaterra, é coordenado pela British Antarctic Survey, onde eles estão colocando rastreadores, transmissores satelitais das baleias lá nas Geórgias do Sul para saber onde elas vêm, e nós queremos fazer isso aqui no Brasil para saber para onde exatamente elas vão se alimentar. E essa migração, aparentemente, os indivíduos migram sozinhos, porque talvez em distância, assim, uma comunicação à distância, mas a gente não consegue acompanhar. Mesmo já foram rastreadas várias baleias na Argentina, colocados vários transmissores, e cada uma delas foi para um lugar diferente. Já tem mais de 20, se não me engano, são 25 baleias francas que já foram rastreadas, saindo da Argentina, que é a área de reprodução como aqui, e indo para as áreas de alimentação. Cada uma fez o seu caminho, e cada uma e tem inclusive padrões de migração diferentes. Então, o nosso conhecimento com relação à migração das baleias, ele é dá para se dizer, bem primitivo, bem escasso ainda. A gente espera conseguir, no futuro, ter mais informações e, quem sabe, conseguir responder a tua pergunta. Legal, obrigada. O Fábio Uru fez uma pergunta. Atualmente, qual a principal causa da morte das baleias francas, doutora Karina? Aqui no Brasil, a gente tem, a mortalidade é bem pequena, principalmente de filhotes, e nós temos alguns filhotes. Geralmente, assim, como uma baleia é muito grande, é muito difícil a gente fazer, né, quando o animal encalha, para a gente conseguir obter algum tipo de resultado da análise da necrópsia, ela tem que estar fresca. O próprio tempo que demora a gente abrir uma baleia, acaba que às vezes não consegue, desde o momento que ela encalha até a gente chegar na praia com a equipe, com todo o material. Isso atualmente está sendo feito dentro do projeto de monitoramento de praias, né? Como eu falei, são várias equipes que trabalham em conjunto. Às vezes a gente chega lá e o animal já não está, os tecidos não estão em condições de serem analisados. Então, os poucos que a gente tem resultado, nós temos inclusive um trabalho publicado de achados histopatológicos. Nós estamos atualizando a página de publicações no nosso site, onde em breve vamos disponibilizar um link para a revista desse trabalho. Alguns filhotes morreram por problemas congênitos e outros por aparentemente algumas outras doenças. Nós não temos evidência de mortalidade pelo emalhamento de redes de pesca. Geralmente, esses animais, quando emalham, eles podem ser indivíduos mais debilitados, esses são os filhotes, que de repente são mais fracos, mas nós não conseguimos ainda atribuir uma causa e efeito diretamente dessa mortalidade. As colisões, como eu falei, elas são bem raras aqui também. A gente tem um registro de um filhote que possivelmente morreu devido a uma colisão com embarcação, e muitas vezes os animais chegam muito podres que a gente só tem a carcaça, não consegue nem fazer uma avaliação interna. Mas sempre que é possível, sempre que a carcaça é fresca, se faz, mesmo quando não é fresca, se faz todo o procedimento de necrópsia para tentar descobrir por que as baleias morrem. Eu não estou ouvindo teu áudio, Noeli. Perdão. Eu vou fazer agora umas perguntas para a Sônia, mas depois eu volto para você, doutora Karina. Espera aí. Tá certo. Vamos lá, para a Sônia, tem uma pergunta aqui. O pessoal quer saber, o recorde do Pierre passou é em câmera hiperbárica, Sônia Mara? Não, ele é numa piscina, não é câmera hiperbárica, é uma piscina com roupa semi-úmida. É úmida ou semi-úmida? Nem sei se é semi-úmida. Tem, semi-seca.
semi-seca. Que é uma roupa úmida, mas não passa... Pessoal, eu não sou mergulhadora, viu? Ainda. Mas adoro mergulho, acho bonito e tudo, mas eu fiz só um batismo e fiz, enfim. Mas o mergulho do Pierre, ele fez numa piscina com água do mar, na temperatura da época era 7 graus, dentro do Salão Náutico de Paris, porque isso aconteceu na França, em 1977, no Salão Náutico de Paris. Por isso que a ideia era refazer o evento no mesmo local, Salão Náutico de Paris. Então, ele permaneceu... Na verdade, o recorde era 240 horas, que tinha sido previsto. Mas ele saiu 4 horas antes em função de um programa, e isso é uma coisa que até hoje ele fala que não queria ter saído, ele queria ter ficado as 240 horas. Então, ele se propôs a fazer agora as 240 horas, que deveria ter sido lá naquele ano, 40 anos depois. Que show. Estão perguntando também, a Jane está perguntando, Sônia, o trabalho com as crianças influencia as famílias também? Nossa, muito, muito. Principalmente, nós tivemos a oportunidade de conversar com mães que vieram na escola para nos conhecer, para dizer que a casa dela mudou depois desses dias. Eu recebi também muitos e-mails de mães e de pais falando que os filhos mudaram o comportamento dentro de casa. Na verdade, a família muda o comportamento em função da criança. Então, eles aprendem, eles têm uma energia e uma inocência que eles absorvem aquilo. E eu tenho certeza que muitas dessas crianças mudam o rumo e a história da vida delas. Teve uma menininha, daí eu fico falando, porque eu adoro falar, teve uma menininha que veio apresentar um trabalho que ela fez espontaneamente para o Pierre. Trouxe um cartaz e apresentou como se fosse, nossa, perfeito o trabalho da menininha, sobre o lixo, como que eles faziam para tirar. Então, o segredo é ensinar e educar as crianças nas escolas. A partir de 7, 8 anos, até os 14, eu acredito que nós conseguiríamos mudar o mundo se houvesse o olhar pedagógico, de verdade, que é o que nós não temos e precisamos, o olhar pedagógico para essa educação ambiental nas escolas. Eu sempre converso com mães e digo para elas, olha o caderno de desenho dos seus filhos. Quantos animais marinhos as crianças desenham nos seus cadernos? Eu mesma fiz o teste com os meus netos. Eu tenho 2 netos, hoje eles estão adolescentes, mas no período que eles eram crianças, eu fui olhar os cadernos deles, não tem, é muito raro. Você vê um peixe, vê uma estrela do mar, porque não existe essa cultura aqui no Brasil. Então, a criança ela nem percebe que se ela jogar papel, ou se ela jogar um lixo, qualquer que seja, na água, aquilo vai para o mar, porque ela acha que está muito longe do mar. Ontem eu vi uma fotografia de uma das meninas de um local onde tem aquelas casas palafitas coberto de lixo. Isso. Aquilo é uma falta de consciência. Muitas vezes a pessoa não faz de propósito, ela simplesmente não sabe. Então, a educação precisa estar nas nossas escolas. Gente, eu falo isso para o mundo inteiro, porque eu fiz uma pesquisa, um projeto de pesquisa para um doutorado no ano de 2017, e eu desisti do doutorado por causa da Associação Planeta Dor, mas eu fiz uma pesquisa de doutorado nesta linha. E eu vi que realmente não existe dentro das escolas uma política pública para que as crianças aprendam a importância da água da nascente ao oceano. E eu acredito que o Pierre tem razão. Esse é o caminho. Obrigada. Sônia, aproveitando o ensejo aí, você está falando da educação, o Aquarius Diving fez uma pergunta. Sônia, existe uma cartilha sobre o trabalho de vocês para as escolas de mergulho? Maurício, Aquarius Diving. Obrigada, Maurício. Uma boa ideia, Maurício, viu? Nós não temos uma cartilha, mas vou anotar essa sua ideia
e provavelmente faremos, porque eu acho que é bem importante. Aliás, deixa eu comentar, eu tenho tempo ainda, Noeli, de falar, mas Tem. eu gostaria de deixar para as escolas de mergulho. Na França e na Europa, de modo geral, quando você vai fazer um mergulho, o Carlos Eduardo Belos, ele estava presente, ele pode testemunhar a meu favor, se for necessário, sai um barco de adultos e um barco de crianças. Por quê? O trabalho do Pierre Passot, dentro da piscina, fazendo o batismo de mergulho, não foi em vão. Ele foi o único que fez isso. Mas foi uma forma de trazer as crianças para o mergulho e hoje nós vemos que aqui no Brasil não tem esse mesmo interesse. As escolas de mergulho, as que eu conheci, tive a oportunidade de frequentar, conversei junto com o Pierre, com alguns proprietários, eles não têm essa cultura da criança dentro da escola. Não sei o motivo, não sei por quê. Deve haver um motivo, mas seria para quem tem escola de mergulho, quem está nesse ramo, de alguma forma, trazer as crianças, porque as crianças é que amanhã são eles os mergulhadores. Né? Hoje é a Noeli, a Maria e um monte de gente aí, todas vocês que estão aqui. Mas amanhã não. Quem vai ser os mergulhadores? Né? Então, na Europa existe essa cultura. Vamos preparar os mergulhadores de amanhã hoje. Aí começa com crianças de 8 anos. É incrível, gente. Vocês podem não acreditar. Pesquisem, vocês vão ver como eu tenho razão. Sai barcos, 2 barcos de um lado, com o pessoal lá que vai atender os adultos, os instrutores, né? E um barco cheio com um monte de instrutor, porque criança exige muito mais, é mais trabalhoso, mas não necessariamente mais caro, porque eles têm lá a maneira deles trabalharem, e as crianças vão embora para o mar. Então, é uma coisa impressionante de ver. Isso que você viu em Marseille? Em Marseille. Eu vi isso em Marseille, junto com o Carlos Belos, porque ele saiu num dos barcos. E do outro lado, ficamos lá no cais, a gente estava organizando um evento para variar, nós organizamos muitos eventos, nós estávamos num evento lá, e o Pierre fazia parte da organização, então a gente só deu um tchauzinho para eles foram, ele e mais uma menina daqui de Brasília, uma brasileira também que foi, e voltaram com essa impressão, né? Perguntando, mas por quê? Mas por quê? A gente não vê as crianças no Brasil. Eu é que pergunto, né? Por que a gente não vê as crianças mergulhando aqui no Brasil? Mas obrigada pela sua atenção e pela sua ideia, né, de fazermos uma cartilha. Acho que é um projeto legal. Vamos pensar nisso. Valeu, obrigada, Sônia. Bom, agora voltamos bate-bola aqui para a doutora Karina. Eu vi que a Yandra Freitas, isso, Karina? Fez uma pergunta para você, você respondeu aqui no chat? Respondi. Aproveitei aí o tempinho e respondi. Porque a gente está já passando do horário, né? Daí eu já para finalizar. E assim, então, para finalizar, acho que não ficou... A Camila está dizendo que tem um filho de 8 anos que sempre leva, mas ela é a única. Isso aí realmente tem que mudar, Sônia, você tem razão. A gente também faz um trabalho com as crianças, né? Bem forte. Temos um planejado para iniciar esse ano pelo Profranca, que está aguardando essa situação toda, mas também é muito importante, é fundamental esse trabalho de conscientização, começando pelos pequenos, né? Porque eles que vão fazer a diferença. E lembrando do que a Sônia Mara mencionou antes da fala de ontem, o futuro já está aqui, né? Já chegou, então a gente já está vivendo o futuro, não adianta, lá no futuro o que vai ser? Não, nós já estamos vivendo o futuro, então nós temos que agir agora, para a gente tentar reverter alguma coisa mais para frente. A gente está numa situação bem, não só por causa da pandemia, né, no geral, assim, de conservação, de proteção das águas, de todos os aspectos, porque temos muita coisa para mudar se quisermos que as próximas gerações vejam tudo isso que a gente está vendo agora. Concordo. O Marcelo Bonfim, da IANTD, que aliás é nosso mestre, ele está dizendo que a idade mínima para se iniciar no mergulho autônomo é de 10 anos, Camila. E, bom, não temos mais tempo, então vou finalizar o seguinte. Oi, fala, Karina. Então, só um comentário final, na verdade, um agradecimento, né, dentro daquela
falando em trabalho coletivo, essa iniciativa de vocês, da gente se juntar, das mulheres unidas, né? Mulheres são como águas, crescem quando se juntam. Projetos, iniciativas também, as parcerias nesse sentido são fundamentais, né? A gente vê o trabalho da Sônia Mara, o trabalho das meninas ontem e tantos outros, e eu queria aproveitar e agradecer todos os apoiadores, patrocinadores, voluntários, pesquisadores, equipe que trabalharam ao longo desses hoje quase 40 anos na pesquisa e conservação da baleia franca austral. Aqueles sobrevoos, eles não são baratos, eles são caros, eles são fundamentais para a conservação da espécie. Todo o resto do trabalho que a gente faz, isso tudo tem um custo. Então, ao longo desses anos, tivemos muitos apoiadores. Eu queria deixar, não vou ocupar o tempo citando todos eles, mas eu queria deixar um super agradecimento para todas as empresas, parceiros, iniciativas. Tivemos patrocínios de muitas pessoas da equipe também, que contribuíram para que todo esse trabalho desse certo. Eu quero, né, deixar aqui um franco agradecimento para concluir essa nossa conversa franca sobre as baleias. Muito bacana. Eu quero saber o seguinte, é a minha pergunta. Quando é que você vai me levar para a Argentina para mergulhar com as baleias e fotografá-las? Temos um projeto... Eu, a Flaviana, tem muita gente aí, a Flavinha. Temos um projeto no stand-by, né? Que foi esse teu convite quando tu veio aqui há 3 anos atrás. Quem sabe a gente consegue executar aí o ano que vem. Vamos voltar a conversar. Tá bom. Gente, eu quero agradecer todo mundo. Boa noite. Obrigada, amanhã tem mais live. Isso mesmo. Saúde. Semana toda, né? Até sexta-feira, uma programação linda. Obrigada por tudo. Obrigada, Luzinha, pessoal. Flaviana, mulherada aí, gente boa. O Paulo, meu amigão. Tchau, gente. Tchau, Bonfim. Tchau, obrigada, tchau, gente. Vanessa. Beijo, beijo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Minha balinha. Pessoal, entre no site, ó. É a coisa mais linda.